Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é Peterson Abade do canal Abade, como vocês sabem. Hoje eu tenho uma grande honra, cara, de receber a Rafa Sante e Dani Gouveia, do perfil no Twitter, que vocês, por favor, sigam. Vou deixar aqui para vocês seguirem. Olimpíadas on Fire. Por favor, se apresentem. Eu tenho uma honra de recebê-los aqui. Sintam-se em casa. Estão em casa, né? Mas Obrigada. Bom, gente, como o Peterson falou, eu sou a Dani, eu sou a criadora do perfil Olimpíadas On Fire. Bom, eu sou uma atleta, né? Desde os meus 7 anos eu jogo basquete, então, assim, o esporte ele sempre foi presente na minha vida. E aí, essa minha paixão pelos Jogos Olímpicos, ela começou ali em 2008 com a Olimpíada de Beijing, só que eu, né, por ter essa vida de ser atleta, de jogar sempre, eu não acompanhava muito. Então era algo muito distante da minha realidade. Eu assistia, mas eu assistia quando dava e poucas coisas, poucos esportes. Então eu acabava vendo mais mesmo assim jogos de basquete, né, tanto masculino, tanto quanto feminino. E as ginásticas em geral, né? Artística, ritmo, porque era algo que eu achava muito bonito de assistir, que eu gostava. E aí eu comecei a acompanhar mais a fundo em 2010, né? Que é a Olimpíada de Inverno em Vancouver, que foi no Canadá. E aí eu comecei a ficar um pouco mais próxima. E aí eu tive a ideia de criar o meu perfil quando tivemos a oportunidade de sediar a Olimpíada aqui no Brasil, né? Que foi em 2016. E aí, quando a Olimpíadas chegou à marca de 100 dias, né, para ter a abertura oficial, eu criei o meu perfil, denominado Olimpíadas On Fire, né, porque On Fire quente, né, sinal de quente por ser no Brasil. E aí eu vi essa necessidade, né, de ter um perfil que comentava sobre isso, visto que eu já tinha o meu perfil pessoal, né, no Twitter, e eu não via muito assunto sobre. Então, eu tive uma ideia, eu comentei com o Emerson, né, que é do Lakers no ar, e aí ele abraçou a ideia, falou que ia dar super certo, porque eu gostava muito do tema, eu falava muito bem, e aí foi essa minha ideia. E aí, então, nasceu esse meu perfil. E ali eu fiz muitas coberturas, gente, vocês não têm noção. Desde os 100 dias, juro pra você. Eu fazia imagens assim, faltam 100 dias, faltam 99 dias. E trazia algumas coisas, né? E ali, assim, sempre fui eu, né? Aí foram, claro, que além das Olimpíadas, foi as Paralimpíadas também, né? Então, assim, foram dias, noites, só dedicada a isso mesmo. Por mais que eu estava na faculdade, eu tinha no celular aplicativos, eu até cheguei a assinar um plano de internet para ver durante as aulas, para estar conectado, para manter o povo assim, sabe? Conectado, sabendo, interagindo de tudo, né? E aí, no final dos jogos, né, depois que acabou a Olimpíadas, as Paralimpíadas, eu recebi um link, assim, muito inesperado para mim até então, porque quando eu comecei e quando começou os jogos em si, eu tinha, sei lá, 700 seguidores, acho que nem isso, acho que bem menos. E aí o perfil foi tomando uma proporção muito legal, hoje a gente tem quase 1.500 seguidores, ou mais, eu não sei, porque faz um tempinho, né, devido à pandemia também, eu não tenho entrado muito, porque não tá tendo muito esporte, né, e aí eu recebi esse link com a matéria de que eu fui o segundo perfil que mais comentou sobre a Rio 2016 nas redes sociais. E nessa época só ficou atrás do canal do Sport TV. Olha só que engraçado, né? Porque o Sport TV era o canal que estava fazendo a cobertura do evento, né? Então não tinha nem como se comparar. Acho que eles foi, sei lá, 3 vezes mais, assim, de comentários, né? Isso que, quando eu fui olhar, meu perfil ficou na frente até do Zero Horas, né? Que é um jornal gaúcho. Eu fiquei tipo, uau, assim, sabe? Foi uma coisa que me motivou a estar, sabe, preparando mais posts e atentando mais a galera, porque até então a galera ficava tipo, acompanha, mas tipo, não sei de tudo do esporte, porque quem tem canal aberto, fechado, desculpa, não tem essa proporção assim. Então teve uma grade, até tem uma foto, depois eu posso até te mandar para você colocar,
que é uma grade, assim, da Sport TV, que são 16 canais simultâneos que eu tava assistindo. Então, assim, era muito sorte, muita loucura, assim, sério. E foi, assim, foi uma loucura, mas foi bem satisfatório pelo retorno que teve, assim, sabe? E aí, quando eu criei o perfil, atletas como o Arthur Nori, por exemplo, da ginástica, ele foi o meu primeiro seguidor. Nem eu mesmo tinha seguido o meu perfil. Então, assim, eu fiquei tipo, caraca, que proporção isso vai tomar. Hoje, né, tem vários outros atletas, assim, que seguem a gente. O Rafa, ele pode falar melhor que ele conseguiu o follow da Talisca, que é do Taekwondo. Assim, muito bacana, ela super interage com a gente pela DM ou pelas notificações, né, pelas mentes. E acho que é isso. Aí o Rafa, ele é o meu estagiário, né? Ele faz parte do Olimpíadas, ele contribui lá bastante. O menino é muito craque quando tá tendo os challenges de tênis, os ATPs da vida, que, nossa senhora, acho que ele pode falar um pouquinho melhor do que eu. Rafão, faz seu ponto de 3 aí, Rafão. Vai lá. Eu vou falar o que depois disso, né, cara? Mas então, é um prazer estar aqui Elogio da chefe, contigo. hein? Então, o povo vai acreditar mesmo, né? Sou estagiário agora. Vai pegar isso aí. Ah, estágio não É um remunerado, prazer. tá, gente? Ainda tem isso. É um prazer estar aqui contigo, falando sobre uma coisa que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. Só um detalhe, a gente passou Sobre 50 minutos aqui antes de iniciar falando de esporte, viu, gente? Mas enfim, continue, Rafa. uma hora, uma hora. Sobre o que a Dani falou, cara, a gente teve uma proporção tão legal que, por exemplo, Joana Maranhão, uma das maiores nadadoras do Brasil, já teve dia dela chegar pra gente vir pedir informação pra gente, sabe? Nossa, De, Nossa, verdade. de Sim. atleta que a gente deu alguma informação, que estava machucada, alguma coisa assim, ela veio perguntar coisa pra gente. Uma das maiores nadadoras do Brasil, sabe? Então, a gente atingiu assim um nível de engajamento muito legal, muito bacana, principalmente durante os eventos Pan-Americano, Olimpíadas, e é uma coisa que dá um prazer enorme pra gente fazer. Sobre o que a Dani falou, cara, às vezes a gente faz umas loucurinhas, né? Assistir Challenger 4 da manhã, 5 da manhã em Jerusalém, sabe? Tudo porque tem brasileiro lá jogando. Challenger de tênis, que são os torneios pequenos de tênis, mas que passam no site da Federação Internacional, né, da Associação de Jogadores. Então, às vezes a gente acompanha uns negócios muito loucos, mas que dá uma sensação tão gratificante assim, cara, porque a gente sabe que tem gente acompanhando nosso trabalho e que, sabe, considera não, que não vou dizer como referência, mas nós somos a fonte de informação deles e é uma coisa muito prazerosa de se fazer. e só para Você a galera se situar um falando. pouco, por favor, Dani, continue, depois eu Ah, tá. formulo a pergunta. O Rafa falando aí de fazer as coisas loucas, de questão de horário e tudo mais. Cara, é porque vocês não viram a loucura que foi as Olimpíadas de Inverno de 2018, que foi na Coreia do Sul. Então, imagina o fuso horário, né, gente? Tipo, começava aqui 8 horas da noite, né? E, tipo, ia acabar 5 horas da manhã. Então, assim, e tudo a gente tava ali fazendo, né, aquele esforcinho, por mais que a gente estava cansado e não ter Basicamente, a Copa brasileiros. de 2002 também foi a mesma coisa do horário, né, mais ou menos. É, e assim, e tipo, a Olimpíadas de Inverno não é comumente cheia de brasileiros, né? São algumas e outras modalidades. E aí, às vezes, nem tinha brasileiro, ou tava, tipo, uma prova muito distante de um brasileiro participar, mas a gente tava ali fazendo a cobertura, porque o povo, ele se interessa também, né? Então, assim, a gente tinha essa preocupação de manter, por mais que não tenha brasileiro, a gente tinha essa preocupação de manter as pessoas informadas, o que é bem bacana, né? Só para a galera se situar, para você explicar um pouquinho para a gente qual a diferença entre Pan-Americano, Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, enfim, a Paralimpíada. A gente tem uma base, mas vocês, como acompanham, podem explicar melhor para a gente o principal esporte, enfim. Certo. Bom, o Pan-Americano, né, como o nome já sugere, é só os países latinos, não só latinos, né, mas da América mesmo. É,
E assim, ele basicamente tem as mesmas modalidades que tem numa Olimpíada de verão, né? E aí, talvez não com a proporção maior, né? Porque não são todos os países, ou a grande maioria dos países que participam, né? E assim, o que é bacana do PAN é que, por exemplo, a gente vê um time, por exemplo, de Aruba, vôlei de praia, assim, bom, masculino, né? É muito bom o vôlei deles. Assim, coisa que chega, por exemplo, numa Olimpíadas, não é tão bom assim, né? Não é tão forte. E a Olimpíada de Inverno, como o nome sugere, né? De fato, de inverno mesmo, é no gelo. E as modalidades também são outras. Mas, assim, uma curiosidade, eu não vi depois mais a respeito da informação. Mas que eles. O Giba, inclusive, estava nesse evento teste, que foi em Pyeongchang, na Coreia do Sul, de ter vôlei na neve. Tipo, como assim, né? Mas, assim, é uma coisa para se pensar, né? Se daria certo ou não. O Giba, né, o jogador brasileiro de vôlei, ele estava presente. E eu acho que é isso, E as Paralimpíadas é dos nossos atletas que têm algum tipo de deficiência, né? Eu posso falar até que o melhor, assim, um brasileiro que entrou bem para a história é o Daniel Dias, que ele entrou para a história da natação, né? E foi, inclusive, na Rio 2016. Assim, ele já tinha 4 ouros, 3 pratas e 2 bronze. Então, assim, de todas as provas que ele participou, ele foi em pódio em todas elas. E assim, ele chegou à marca de 24 medalhas paralímpicas na natação, né? E assim, e o que ele se tornou o homem recordista do esporte, até superando Matthew Caldwell, que tem 23. Então, assim, ele é o maior nadador paralímpico da história, né? Com uma coisa, assim, bem, bem legal. E outra curiosidade, assim, legal da Paralimpíada é que na Rio 2016, os atletas, eles não estavam apenas focados nas medalhas, né? Em 11 dias de competições, foram quebrados, sabe quantos recordes? Vocês têm 1 minuto para tentar adivinhar. Sem pesquisar, hein? Posso chutar? Não faço a Pode. mínima ideia, mas eu vou chutar. Sei lá. 30? Não. Vai, você, seu palpite, Rafa. Rafa, estagiário não pode errar, viu? Ih, acho que ele travou. Travou, Rafa. Ou ele tá fingindo, igual a Anitta fez. Tá, enfim, foi quebrado nada menos do que 210 recordes mundiais. Em 4 esportes, claro que não só na natação, né? Mas a maior marca, assim, de quebra de recordes foi, inclusive, na natação, que foi 116. E aí, no atletismo, o segundo maior quebra de recordes foi de 68. 13 no halterofilismo e 12 no ciclismo de pista. Inclusive, no halterofilismo, não o bastante o recordista, né? Além de ganhar a medalha de ouro, ele rompeu, assim, sabe, a barreira do levantamento de peso. Ele levantou 310 quilos. Então, assim, é de uma, sabe, magnitude gigantesca. Então as pessoas Superação, né? pensam, superação super, né? Porque as pessoas pensam, poxa, mas a pessoa tem deficiência, como que ela vai praticar tal coisa? E a Paralimpíada está aí, né? Pra esfregar na nossa cara que realmente as pessoas estão ali, elas competem super. E aí eu acho que é basicamente isso. Na Olimpíadas de Inverno, acredito que não tenha um esporte principal, favorito, ou coisa do tipo assim. Porque são esportes diferentes de uma Olimpíada convencional, que é a Olimpíada de Verão, né? Então, assim, mas os mais conhecidos é a patinação no gelo, né? Inclusive, eu trago uma curiosidade para vocês, é que a Isadora Williams, ela não é brasileira, claro, né? Ela é americana, mas ela compete pelo Brasil,
na patinação no gelo. Ela levou o Brasil pela primeira vez a uma final de patinação artística de um programa curto na última Olimpíadas, agora que foi a de Pyeongchang, né? Então, assim, ela foi a primeira sul-americana, né? Assim, sul-americana entre aspas, né? Porque ela é americana, mas ela compete pro Brasil. Então, o Brasil foi o primeiro país sul-americano a estar numa final de patinação artística, né? Então, uma coisa assim bem bacana. O Brasil também ele conta com um time de bobsled, né? Que é aquela famosa prova que os corredores eles descem por uma pista cheia de curvas em um Sim, trenó, né? Que chama de é um trenó. parque de diversão aqui. Mas assim, eu não É um gosto dessa esporte difícil. prova porque é muito perigoso, né? Então, assim, e também tem o curling, né? Que é os jogos da chaleira, que vai varrendo. Inclusive, é muito engraçado ver as transmissões de curling que os comentaristas cantam, né? Aquela música Diga onde você vai, que eu vou varrendo. É Sim, muito sim, sim. bacana, né? É o jogo da chaleirinha. Então, assim, eu acredito que o curling, ele hoje seja um esporte de inverno que é mais querido, né? Que as pessoas gostem mais de acompanhar, de por conta dessa coisa, né, de ser de estratégia mesmo, porque imagina, você lança uma pedra, ela, ela é pesada, né, tem determinados pesos, e assim, você tem que ir esfregando lá a pista para diminuir o atrito, e você encaixar a pedra no alvo ali, entendeu? Assim, é bem bonito de assistir. Eu acho que o curling é uma das provas assim de inverno que a galera gosta bastante de ouvir, de ver, né? Então, assim, no curling, né, eu conheço um brasileiro, né? Ele reside no Canadá, que ele treina lá o curling. Então, assim, que é o Cláudio, é muito legal. A gente tem até um grupinho na DM do Twitter que chama Clubinho do Curling, que ali a gente fala, né, sobre algumas notícias, fala na verdade de assuntos geral, mas aí ele tá ali, a dupla dele é uma canadense, eu não conheço ela, então assim, o curling eu acredito que seja hoje em dia um esporte assim mais queridinho da galera, né, que começa a acompanhar as Olimpíadas de Inverno. E também as provas de esqui, né? Acho que seja esqui alpino, salto de esqui, esqui cross country, acho que a galera também gosta bastante. E assim, eu particularmente eu gosto muito de snowboard, né? Tanto eu gosto bastante do slalom, né? Que tinha a minha queridinha Lindsey Vonn, mas ela infelizmente já deu adeus, ela se aposentou. Mas é muito legal, assim, tem uma americana, a Chloe Kim, que ela é bem novinha, acho que agora ela deve estar com uns 21 anos, 22 por aí. Ela é novinha, assim, que, cara, a menina dá um show no snowboard, no half pipe, que é aquela que tem a pista em formato de U, tá, galera? Pra quem não sabe, o snowboard half pipe é o que tem aquela pista em formato de U. E aí, cara, assim, é impressionante ver aquela menina competindo, tanto que ela foi campeã nessa última Olimpíada de Inverno. E também tem o meu queridinho Shaun White, americano também, tá, gente? Eu não sou, sei lá, puxa-saco de americano, mas esses dois, eles mandam muito bem nas modalidades deles. E aí eu acho que essas são, assim, as modalidades, assim, que é mais procuradas, né? Que a galera busca acompanhar mais. Agora falando do gosto de vocês, quais são as modalidades que vocês mais gostam, mais assistem, olímpicas assim, que vocês realmente falam, cara, essa param assim, eu sei que vocês acompanham todas, obviamente, mas uma que vocês falam, essa aqui é minha preferidinha. Tá. Você quer falar, Rafa? Você tá muito quieto, eu já falei demais. Só para completar um negocinho do que a Dani falou sobre as Olimpíadas de Inverno, eu acho que patinação no gelo entra muito nisso aí também. Isso, eu Porque. falei da Isadora Falou? Williams. Falei, Ah, falei é que eu muito, não muito. tava, eu não tinha visto. Eu lembro de Ai, que ela uma de fofa. uma apresentação de Vancouver 2010, que foi uma dupla sul-coreana. Eu acho que eles ganharam a prata ou foi o bronze, mas foi a apresentação com maior nota. É porque existe um somatório
Então no somatório eles não ganharam, mas a apresentação deles foi a maior nota. E a música que eles estavam tocando, que eles dançaram ao som daquela música, foi aquela Sonhar Mais um Sonho Impossível. E, cara, foi uma apresentação tão magnífica que, tipo, todo mundo aplaudindo de pé, sabe? E eu acho que, eu não sei, porque acho que aquela foi a primeira Olimpíada transmitida em TV aberta de inverno no Brasil. E eu acho que aquilo pegou muito público brasileiro, principalmente aquela apresentação. Porque, tipo, depois, em toda Olimpíada de Inverno, fica passando horas de patinação no gelo. Então, acho que Sim. pegou muito também o público aqui no Brasil, principalmente pela música e tal. Enfim, sobre os meus esportes prediletos. Cara, é difícil dizer, porque, como você falou, eu acompanho coisa pra caramba. Eu costumo dizer que, tipo, se a NBA fosse um esporte, o esporte é o basquete, né? A NBA é a liga. Se a NBA fosse um esporte, talvez fosse o meu esporte predileto, porque pelo fuso horário, os jogos aqui no Brasil começam às 9 horas, quando não tem horário de verão em canto nenhum. Começam às 9 horas e duram 2 horas e meia, e os jogos começam mais tarde, começam meia-noite e meia. Cara, tem dia que eu começo a assistir 9 e meia, ou 9 horas, aí acaba o jogo 11 e meia. 11 e meia eu pego o segundo tempo de um jogo até meia-noite e meia. E meia-noite e meia eu começo a assistir um jogo até 3 horas da manhã. E principalmente, tipo, eu torço pro Lakers, a Dani também, é time da Costa Oeste. Sim. Então os jogos sempre começam mais tarde. A maioria dos jogos é meia-noite e meia, cara. Então a Triste. gente cansa de ficar até 3 da manhã. Mas, tipo, eu acompanho muito NBA, mas basquete internacional eu confesso que eu não sou tão aficionado assim. Por exemplo, Euroliga, a Liga Espanhola, que é fortíssima, eu não costumo acompanhar tanto. Futebol, acho que qualquer brasileiro assim, qualquer brasileiro não, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria acompanha muito Mas eu não sei futebol. se é impressão minha, Rafa, por exemplo, assim, 2016, como foi no Rio, a gente teve essa ligação muito forte com o esporte, eu digo até por mim, por acompanhar. Sim. Mas nas Olimpíadas em si, a gente não tem o esporte como, o futebol como principal esporte, por exemplo. Eu digo assim, nas Olimpíadas, qual que vocês acham que o público tem maior significado para o público e para vocês que acompanham? Em 2016 em especial, eu não sei se dá para considerar isso como uma verdade, porque, tipo, eu nunca vi, assim, a gente, eu e você, nós somos da Bahia, a Dani é lá do Mato Grosso do Sul. Quando tem jogo aqui do Bahia ou do Vitória e sai um gol, você ouve um grito em algum canto. Ou então Sim. jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo. Cara, eu lembro no dia do jogo do Brasil contra a Alemanha nas Olimpíadas, 1-1, se eu não me engano, vai para prorrogação, pênalti. O Isso, último pênalti é o Neymar que bate. Quando o Neymar fez exatamente. aquele gol, cara, a minha rua parecia jogo de Copa do Mundo. A galera gritou de um jeito que eu falei, meu Deus do Acredito céu, que é Copa do Mundo Olimpíadas, sabe? Foi uma coisa ímpar naquele dia. sim, nossa, eu acredito que Pela rivalidade também que esse. cresceu na Copa, né? Isso que eu ia falar, acho que é mais pela rivalidade, né? Porque assim, os alemães eles entraram, né, com a camiseta 7-1, uma do lado da outra, né? Fazendo alusão àquele vexame. Então, assim, o Brasil conquistar um ouro inédito, né? Porque era o que faltava pro futebol brasileiro. E em casa, e em cima da Alemanha ainda. Pelé não conseguiu, meus amigos. Sobre a parte do engajamento nas Olimpíadas, assim, tirando o futebol e a NBA, acho que o que eu mais acompanho no geral, eu acho que é tênis. Eu assisto muito Você tênis, acha? muito tênis. Eu assisto, tem vários níveis de competição, né? Tem Falar de tênis, a gente os... não pode deixar de lembrar de Guga, né, Rafa? Então, cara, a gente é meio que viúva no esporte nesse caso, né? Porque, cara, já fazem 20 anos do auge do Guga. E a Sim. gente teve há 8 anos atrás. Não, perdão. Acho que foi nas Olimpíadas do Rio, né? Que o Tomás Bellucci chegou um pouco mais longe. Foi. Uhum. Então, mas o auge do Tomás Bellucci faz o quê? 4, 5, 6 anos. Mas não foi um auge, tipo, ele chegou na posição 25 do ranking, algo assim, mais ou menos nessa faixa. Ele foi top 30, mas não chegou ao top 20. Mas a gente não teve um cara que, tipo, Tomás Bellucci, para vocês terem ideia,
o cara chegou em competição tipo alto nível, Masters 1000, que é segundo nível de competição do tênis. Ele chegou numa semifinal em que os outros três eram Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Tipo, os São os três três maiores da surreais. história. Gente, Então um ele. momento polêmiquinha aqui, né? Porque eu sou dessas. O Rafa citou aí o Djokovic. Comente sobre os acontecimentos recentes. Cara, o Polêmico, Djokovic. polêmico. Eu só sou apresentador, então eu vou me abster do comentário, hein? O Djokovic, ele deu umas pisadinhas na bola que uma galera tá defendendo, Cara, outras. assim, eu sou muito, tipo, ele é, assim, meu top no tênis master. E, assim, cara, eu também sou da área da saúde, né? Então não tem nem como passar pano pro que ele fez, né? É Eu complicado. só deixando claro, para mim o Federer é o maior e eu torço pro Nadal, porque, né? Ah, Rafael. Eu nossa, desde criança, o auge do Nadal já começou de quando era criança, então isso ficou muito em mim, então eu comecei a torcer por ele. Então o Djokovic dos três é o que eu menos torço, vamos dizer assim. E agora durante a pandemia, ele foi um cara que levantou muita polêmica em relação à maneira de como lidar com o Covid. Recentemente, a ATP, que é a Associação de Jogadores Profissionais, né, de Tênis, que é quem organiza as competições e tudo, se levantou a possibilidade de, para que se volte às competições, os jogadores, se tivessem já uma vacina, fossem vacinados ou coisa do tipo. E o Djokovic, assim, falou que ele não ia ser, que se fosse para jogar, ele ia jogar do jeito dele, coisa do tipo, sabe? Agora e na testou Sérvia, né? positivo, né? Então, agora, se eu não me engano, foi na Sérvia a competição? Sim, Foi, foi né? na série. E foi ele que Foi. Então, promoveu, inclusive. ele promoveu uma competição com um monte de jogador e jogadores tops, não Nadal, não Federer, mas caras, alguns do top 20 do mundo. E, cara, foi uma competição sem protocolo de segurança, de saúde nenhuma. Tipo, arena lotada, sabe? Como se não tivesse acontecendo nada Sem no uso mundo. de máscara, Sem uso de aperto máscara, sem de mão, distanciamento, E o abraço. próprio tudo testou normal. positivo após a competição que ele Então, mesmo. acabou a competição, começaram. Quer dizer, chegou a terminar a competição, não lembro. Mas começou a ter os testes, e aí foi um tenista atrás do outro, testando Sim. positivo, E o treinador público testando também. positivo. É que o público não entra muito em evidência, né? Mas, Sim. cara, foi um desastre. Aí ele veio nas redes sociais pedir desculpa e confessar que ele estava errado e tal. Mas, tipo, não adianta muito agora, né? Todo mundo sabia que isso poderia acontecer e que era uma grande possibilidade disso acontecer. E ele Sim, fez, ele peitou, botou isso, bancou isso e deu no que deu. E tem muita gente criticando e muita gente elogiando a questão da humildade dele em pedir desculpas, mas é uma situação bem complicada. Dani, agora sim. é sua vez. Qual é o esporte que você mais acompanha olímpico? Certo. Assim, eu vejo muito Rafa ficou vôlei. indeciso, falou três. Não. É porque assim, eu falei da NBA, não acompanho o basquete tanto internacional. A NBA, futebol é todo mundo, mas dos esportes que não são tão comuns assim, né, da galera assistir, pra mim seria o tênis. Acho que disparado assim é o tênis. Tênis 1-0. Vai lá, Dani. Ah, ó, eu, assim, como você falou, eu vejo vários esportes, né? Mas, assim, o que eu gosto mesmo, assim, de assistir em nível olímpico, né? Que não é sempre televisionado, é a natação. Né? Seja mundial de piscina curta, piscina longa, eu Vamos acho, falar de assim, Cielo. Cielo, Cielo é fantástico também, né? fantástico. Quer dizer, É, é outro que tem umas. Dá umas pisadas na bola de vez em quando, mas assim, dentro da piscina. o cara é demais. É, Já que estão falando aí de pisar na bola, vou jogar uma bomba aqui pra vocês e vocês discutem Meu sobre. Deus. Ryan Lott, sobre Rio 2016. cara. Dissertem. Você conhece o Ryan Lott, É um Peterson? nadador americano Eu já ouvi que, algumas matérias polêmicas, mas nunca me aprofundei no assunto. Então, tá, eu vou explica para o público fazer aí e para mim também. aqui
Ok. Então, ele teve as Olimpíadas do Rio, ele mais alguns nadadores saíram para uma noitada carioca, né? E aí eles acabaram se envolvendo numa confusão num posto de gasolina. Eles estavam embriagados. E aí ele falou, quando eles voltaram para a Vila Olímpica e tudo mais, eles falaram, alegaram, disseram que tinham provas, que eles foram assaltados, né? Coisas que depois eles assumiram que eles mentiram, né? E assim, eu gostaria de saber o que o Rafael tem a falar. Eu, particularmente, não gosto do Ryan Lott, né? Eu sou mais o Phelps da vida, a Kate Ledeck. Qualquer um versus o Phelps é Phelps, eu acho. Não, é. Cara, Phelps assim, é extraterrestre. o... eu não tenho muito o que falar do Ryan Lott, não. Porque, assim, na questão da natação, eu sou bem patriota mesmo. Eu gosto Ah, quem muito não é, do. né? É porque assim, tem esportes que a galera torce, chega a torcer contra, sabe? Futebol mesmo que é o mais popular. Tem gente que torce pra Argentina, sabe? Mas a natação, cara, eu não Tem gente que consigo torce pro Messi, torcer. Rafa. Pra Argentina, acho que não. Pro Messi, Cara, acho tem que a gente que torcida é maior. torce. Tem gente que torce, cara. Acredite. Eu conheço gente que torce. É, Vou contar um Acho que segredo aqui. Na teve. natação, Meu pai mesmo falou que ele queria que o Brasil perdesse contra a Alemanha. Quando meu pai viu a Alemanha fazer 5 gols, meu pai ficou tipo, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? na É, natação, cara, eu não consigo torcer contra. Então, assim, eu sou muito fã do Cielo, do Thiago Pereira, do Fratos, enfim. ai, gente, do Fratos é memorável aquele meme, né? Cara, o Thiago Fratos, o Pereira, por Fratos. exemplo, as pessoas não falam muito, mas também foi um grande nadador brasileiro. Nas Olimpíadas ele foi muito Então, significativo também. é porque o Fratos, o Thiago Pereira, ele não chegou no nível tão Do Cielo, espetacular nas Olimpíadas. O sim. cara, ele no Pan do Rio, Ele foi muito bem. o Thiago Pereira foi, nossa. Mas qual o problema? Tipo, o Thiago Pereira, as principais provas dele é contra o Phelps, cara. Sim, Tipo, o Cielo não sim. disputa contra o Infelizmente, né? Phelps. O Cielo não disputa contra o Phelps. O Cielo é prova de velocidade. É 50 metros livres, é 100 metros livres. O Phelps não disputa essas provas. Nas provas que o Thiago Pereira é especialista, que é o medley, que é o borboleta, ele é muito bom. É as provas que o Phelps é espetacular, que é Sim. dominante. Então é muito complicado. Por isso que o Thiago Pereira ele não ganhou um destaque tão grande. Foi porque existia um cara na mesma época chamado Michael Phelps. E que Sobre o, cara, né? sobre o Ryan Lott, como eu sou muito fã dos brasileiros, eu nunca torci muito, a não ser pro Phelps, nunca torci assim para nenhum estrangeiro. Então, Sério. assim, eu já não tinha feição nenhuma assim pelo Ryan Lott, cara. E o cara veio pro Brasil pra bagunçar, basicamente. Eu lembro que antes das Olimpíadas do Rio, muitos americanos falavam de polêmica sobre Zika vírus e não sei o Rob quê. Solo tá aí pra isso, né? Goleiro americano, Então, a inclusive. Hope Solo que é uma ídolo lá nos Estados Unidos do soccer. E Ridículo. mas, cara, teve uns que pisaram muito feio na bola, principalmente aqui no Rio. Ah, sim, Então a gente já falou verdade. dos vacilos já, dos atletas. Dani daqui a pouco vai colocar alguma polêmica, que eu já percebi que ela adora polêmica, isso aí, Dani. Cara, eu Polêmica tô no ambiente. surpreso, viu? Não, eu gosto só de jogar a bomba. Joga É, sobre futebol, que eu vou deixar de ser imparcial, porque futebol eu não consigo não comentar. Mas enfim, para a gente continuar o debate aqui, ó, o bate-papo que tá uma delícia. Quando fala de marco histórico, eu acho que eu até estava falando com o Rafa esses dias, sobre o Jesse Owens, né, que é aquele enfim, que correu na velocista frente do americano. Hitler, isso, negro. Acho que é um marco muito importante na história das Olimpíadas, mas assim, para vocês, individualmente, qual o grande marco na história dos esportes olímpicos que vocês acham muito significativo? Além desse, ou se quiser citar esse, explicar sobre, Tá. sinta-se à Então, vontade. esse do Jesse Owens, né, foi em 1980, né? Começou de 1913 a 1980. Nas Olimpíadas, ele é um velocista americano negro, né? Ele do estado do Alabama.
E assim, ele começou a viver essa vida atlética dele na época Foi que. 80? Não, 80 ele Não, morreu. ele morreu, isso mesmo. Sim, sim, Foi entendi. em 36, a Olimpíada de Perfeito. Berlim. Isso. Velhinho, né? É. E aí ele começou nessa essa idade dele atlética, bem na época que estava tendo essa questão racial, né? Dos países do sul dos Estados Unidos. Então ele participou das Olimpíadas de Berlim, até então na Alemanha nazista, né? E assim, ele conseguiu 4 medalhas de ouros, né? Nas modalidades de 100 metros rasos, 200 metros rasos, 4 por 100 e o salto em comprimento, né? Se não Altura. me engano, Em distância, literalmente salto em na Em frente de distância. distância, Hitler. isso. E foi Oi? literalmente na frente de Hitler, porque ele estava presente no estádio, se Isso, não me engano. exatamente, né? E assim, o desempenho dele impressionou muito os atletas e as torcidas dos outros países, né? Inclusive da Alemanha, né? E assim, tem esse boato, né, de que o Hitler, ele teria se enfurecido pelo fato dele ser um homem negro, né? E ter vencido os arianos. Então, dizem, né, que ele não cumprimentou o atleta. Mas na biografia do Owens, ele diz que o líder, né, o Hitler, ele assinou e ele retribuiu. Tem um filme, não sei se vocês já viram, que é o Raça, né, o Race, que conta bem bacana essa. Minha indicação é bem bacana, que conta essa história do Jesse Owens. Assim, acho que é um dos marcos assim mais assim, né? Vou deixar o Masca falar, senão eu vou empolgar muito aqui. E aí depois eu quero falar de algum marcos de Olimpíadas mesmo, que aconteceu nas Olimpíadas. Mas vai lá, Masca, eu passo o bastão para você. E, cara, o legal do Jesse Owens é que, tipo assim, como a Dani falou, era uma época muito complicada, né? E na mente do Hitler, aquela Olimpíadas, tinham competidores europeus naquela época que eram muito bons, eram exímios atletas. E ele tinha certeza que naquelas Olimpíadas seria a afirmação de que o branco era superior ao negro, sabe? E aí o Jesse Inclusive, eu Owens vai acredito que eles lá. deixaram o Owens participar justamente porque eles acreditavam que o Owens ia perder. Porque se eles soubessem do potencial do Owens, provavelmente acho que ele nem competiria. Então, cara, É, mas aí, por exemplo, um ano antes, o Jesse Owens, na competição lá da NCAA, que é a Liga Nacional de Faculdades dos Estados Unidos. Na NCAA, cara, ele quebrou, tem uma história que são os 45, as pessoas chamam de os 45 minutos, os maiores 45 minutos do esporte. Em 45 minutos, o Jesse Owens bateu o recorde. Ele igualou o recorde das 100 jardas, não é dos 100 metros, das 100 jardas. Ele bateu o recorde mundial do salto em distância, das 220 jardas e das 220 jardas com barreiras. Isso tudo em 45 minutos, um ano antes das Olimpíadas. Então, eu não sei se as pessoas menosprezavam, tipo, mesmo com tantos números, mesmo com ele mostrando o potencial dele, não sei se menosprezavam. E, tipo, aquilo foi basicamente um tapa na cara do nazismo e uma vitória para a humanidade, cara. Porque Sim, com certeza. a gente sim. está aqui há quase 90 anos depois e a gente está falando do Jesse Owens ainda. Então, foi algo histórico. E a Das gente está coisas que eu falando não vi. só pelo fator histórico dele ser negro, é algo importante de pontuar, mas pelo fator histórico dele ser um atleta incrível. Né? Porque muita gente pode ter a impressão, o homem só é falado porque ele foi um atleta negro que ganhou na frente de Hitler. Não, ele tinha um desenvolvimento espetacular. Né? O cara ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo em uma Olimpíada. Não é. Eu não sei se isso já foi repetido, mas, cara, não é qualquer um. Sim. Dos que eu vi, eu não vou dizer assim, não sei se hoje já dá para considerar, eu acho que daqui a alguns anos sim. É um marco histórico, coisa desse tipo. Cara, eu assisti a medalha de ouro do César Cielo ao vivo. Eu tava na frente da TV, eu tava na Globo assistindo o Galvão Bueno narrando. Sim, O César sim, eu Cielo, também. ele tinha batido na qualificatória, na semifinal. Ele tinha batido o recorde olímpico dos 50 metros livres. 50 metros livres é a competição mais rápida da natação, de piscina longa, né? Tem piscina de 25 metros, piscina de 50 metros. As 50 metros é a que é disputada das Olimpíadas. É a prova mais rápida. Então, é basicamente assim: é a prova do nadador mais rápido do mundo.
Ele bateu o recorde na semifinal, vai lá na final e bate o recorde de novo, ganha o ouro. Nenhum brasileiro nunca tinha ganhado um ouro na natação, e até hoje não ganhou. E o César Cielo vai lá, faz aquilo. E um ano depois o César Cielo vai lá e bate o recorde mundial dos 50 metros, bate o recorde dos 100 metros. E, cara, na E época... ficou por muito tempo, né, o recorde Então, dele. os 50 metros, ele ainda tem os 100 metros. Eu não lembro se o sul-africano chegou a bater, ou o Manadu, não tenho certeza. Mas é uma marca que vai ser dificílima de ser batida, porque na época eram usados os trajes tecnológicos, que depois foram banidos, foram proibidos. E para você bater os recordes daquela época, nossa, vai ser uma dificuldade enorme. Alguns foram batidos, mas outros até hoje permanecem. Já tem mais de 10 anos. E pode se prolongar durante muitos anos. Então, tipo, até hoje, o César Cielo, ele é o nadador mais rápido da história. O Michael Phelps é o maior vencedor e tudo, mas na prova de velocidade, o César Cielo é o nadador mais rápido da história, tanto das Olimpíadas como nas competições gerais. Então foi algo que, para mim, Rafael, eu vi aquilo ao vivo. É uma coisa que eu vou contar para os meus netos, sabe? É uma coisa que marcou muito para mim. Bom, o Rafa aí estava falando, né, de algo que ele viu, então eu vou trazer aqui um fato, né, uma coisa que, assim, por ser, vamos dizer que triste, né, pelo que aconteceu, mas que foi muito bonito no final, né, eu acho que o Rafa deve ter visto, você também deve ter visto, né,